Boa noite, irmãos. Boa noite, povo de Deus. Que bom que nos encontramos novamente hoje para prestarmos culto ao nosso Deus. Nesse instante, quando cada um em casa, a igreja nas casas, a gente pode se reunir de uma maneira online para prestarmos culto a Deus. Vamos orar. Vou pedir ao pastor Fábio que nos leve a Deus numa palavra de oração. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Cristo fale profundamente ao coração de cada um de vocês. Colossenses 3,16, esse texto fala muito ao meu coração, espero que fale ao seu também, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar. Deus de amor, aqui estamos reunidos nesta noite, porque cremos que o Senhor está no comando de todas as coisas. É por isso que buscamos a Tua presença. É por isso que prestamos culto ao Teu nome. Nós confiamos que o Senhor conduz a nossa história. E Pai, nesse momento de inquietude nos corações, nós sabemos que é o Senhor que pacifica os nossos corações e pedimos, Senhor, que o Senhor conduza cada vez mais a nossa vida, a nossa caminhada para um renovo, que sejamos sempre renovados por Tua palavra, pelo Teu Evangelho, por Tua graça, pelo revestimento da Tua autoridade. Abençoe, Senhor, ricamente as nossas vidas, para que cada vez mais possamos perceber a unção do Teu Espírito, direcionando, nos ensinando a ser pais melhores, a ser maridos, cônjuges melhores, a ser filhos melhores, para que possamos fazer sempre aquilo que está no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Abençoe a mensagem desta noite. Use de maneira extraordinária o pastor Gilvan com a sua mensagem pastoral. Essa é a nossa oração mais sincera, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, vamos louvar a Deus com o Ministério de Louvor. Vamos louvar juntos, vamos cantar, vamos participar. Onde você está?
Nesse instante, aquele momento de oração silenciosa, momento de dedicar ofertas ao Senhor, onde você está, aqueles irmãos que têm feito transferência, que têm levado na igreja, nós agradecemos a fidelidade e vamos ter então esse momento de silêncio, de oração silenciosa. Agora, irmão, nós seremos abençoados pela irmã Thaís. A irmã Thaís participando do nosso culto hoje à noite, cantando uma de suas músicas, louvando ao nosso Deus. Então, com a mensagem musical, seremos abençoados nesse instante com a irmã Thaís. A graça e a paz, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, neste momento em que temos passando por esses dias difíceis, dias de luta, mas também dias em que Deus tem cuidado de nós. Deus tem se mostrado presente em cada dia, em cada lar, e nós podemos nos sentir seguros nos braços do Senhor. E neste momento eu estarei cantando isso, estarei cantando o amor de Deus e o que Deus tem feito por nós. Eu quero pedir aos irmãos que neste momento fechem os seus olhos, onde você estiver na sua casa. Clame ao Senhor, agradeça a Ele por essa segurança que só Ele nos dá, pelo cuidado que Ele tem tido conosco durante esses dias, esse tempo de quarentena, esse tempo que estamos adorando nos nossos lares. Que o Senhor abençoe a sua casa neste momento e abençoe a sua vida através deste louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
Tu sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Creia que o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da tua família, o Senhor tem cuidado da tua casa. Por isso continue a buscar a Ele infinitamente, continue a agradecer a Ele por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Que Deus te abençoe e continue te usando grandemente, em nome de Jesus. Hoje à noite eu quero falar de um tempo recorrente. Já falamos uns dias desses aí, nesse tempo de isolamento, mas essa semana, em virtude da devocional de Manancial, e amanhã para os pequenos grupos, o Manancial vai tratar exatamente desse assunto, que é de renovo, né? Então, alguns irmãos têm feito o pequeno grupo de uma maneira online, e eu gostaria de hoje tratar mais uma vez do assunto. Fazendo primeiro uma observação, que nós inclusive já mandamos um e-mail para a redação do Manancial, que é esse perigo que nós temos e às vezes usar um mito como uma verdade, e a autora de Manancial faz isso. Ela usa o mito da águia como uma verdade, só fazendo a observação que serve para a igreja, que isso é um mito. A águia não vive 70 anos, a águia não chega aos 40 anos e se renova por algumas razões. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Aves de Rapina fala que o animal de rapina vive em média 30 anos. Então, a ave não vive esse tempo todo. Ela não chega aos 40 e se automutila, arrancando bico, unhas. Isso não acontece porque os animais não se automutilam. Os animais não fazem isso, nenhum animal, principalmente as aves. Então, ela não arrancaria as penas por causa do fluxo de sangue que tem nas penas, ela não arrancaria o bico para ficar sem comer. Então, tudo isso é um mito. Não se sabe a origem do mito. As pesquisas que eu fiz e o próprio associação falam que provavelmente esse mito vem da fênix, né? Do mito da mitologia grega, que fala da fênix, que ressurge das cinzas, depois de morta, ela ressurge das cinzas e tal, que pode ter uma base lá, o que é uma coisa razoável, mas da águia é muito propagado, muitas palestras de motivação, de renovo usam esse mito, e a gente não sabe de onde surgiu, né, a história, mas é um mito, não é verdade.
Então, nós não podemos aplicá-lo à nossa vida, por mais bonito que ele seja, por mais atraente, não é? Mas não é verdade. Então, ele não pode criar vamos dizer assim, uma história, nem criar uma mensagem em cima de um mito, porque a Bíblia não precisa disso. Quando a Bíblia cita a águia, cita em alguns outros aspectos que nós vamos ver. Mas eu quero falar hoje de renovo, quero falar de algo novo, de novo nascimento, quero falar de renovação, quero falar de fortalecimento hoje à noite. E vamos usar o texto, em primeiro lugar, de Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31, onde nós lemos: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu creio que a maioria de nós, em alguns momentos de nossa vida, já tivemos um grande nível de exaustão, de cansaço. Não vamos aguentar ficar em pé. A primeira coisa que uma pessoa cansada pensa é em desistir. De vez em quando a gente vê aí uma corrida, uma maratona olímpica, e que os corredores fazem um esforço hércules para chegar ao final. Mas alguns desistem. Cansados, não aguentam chegar até o fim. E crentes ou não, independentes da nossa fé, nós enfrentamos no nosso dia a dia cansaço. E o cansaço pode se apresentar como cansaço físico, cansaço emocional e cansaço espiritual também, até mesmo cansaço espiritual. O cansaço físico é quando há uma sobrecarga sobre o corpo, né? Trabalho demais, estresse demais, corre demais, e pode vir o cansaço através de excesso de trabalho, através de excesso de estresse, de preocupação, que não causa apenas o cansaço físico, mas o cansaço mental também. E todos nós estamos, vamos dizer assim, sujeitos a passar por esse cansaço. O cansaço físico talvez seja o mais fácil de resolver, porque é só tirar férias, tirar uns dias de descanso, lembrar do sábado, né? Dia de descanso, lembrar desse tempo que você precisa parar tudo. E o cansaço físico dá para recuperar apenas quando você separa um tempo para o descanso. Tem o cansaço emocional. A pessoa cansada emocional tem uma dificuldade de lidar com as frustrações, com as perdas, né? Muitas vezes os sonhos são despedaçados, as expectativas não realizadas levam a um cansaço emocional. Daí pode vir depressão, daí pode vir outras doenças ou alguns males, fruto do cansaço emocional. Por isso precisamos cuidar da nossa mente, precisamos estar atentos. Vem cansaço emocional, às vezes, até de muita preocupação com estudos, muitas vezes. E quando o aluno vai estudar, está com muita preocupação, a mente termina cansando, e aí vem cansaço físico, vem cansaço emocional, porque aí vem ansiedade, vem medo. O cansaço emocional gera medo, gera insegurança, e aí eu preciso me cuidar. E para a cura do cansaço emocional, nós precisamos aprender a lidar primeiro com nossas frustrações. Por isso que é bom quando a criança, ainda quando criança, ela passa por algumas frustrações. Ela começa a aprender cedo. Quando os pais cercam demais uma criança com cuidado para que ela não sofra frustrações, não estão ajudando.
porque a vida nós sofremos frustrações. Na vida nós temos perdas e é preciso que eu aprenda a lidar com elas para que eu não tenha depois um cansaço mental, um estresse mental e emocional, né? A minha vida emocional vá para o brejo por causa disso aí. E aí a Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Há também o cansaço espiritual. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável e que tem suas raízes vinculadas ao excesso de batalhas espirituais. Quando às vezes nós temos batalhas espirituais, tem a ver com longas lutas, espera demasiada por resposta. E quando vem o cansaço espiritual, o perigo é deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de ir à igreja e de servir. Quantas pessoas, por causa do cansaço espiritual, deixam de estar na igreja, deixam de servir, e isso é grave, porque piora o seu cansaço. O texto de Mateus 11, 28, é para crente também. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é só para incrédulo, não. É para crente cansado, sobrecarregado espiritualmente. Jesus é a fonte que nos alivia desse cansaço. Então quem serve e ama ao Senhor também cansa. E eu preciso então cuidar. Então, como é que eu posso experimentar um renovo na minha vida espiritual? Então, em primeiro lugar que nós devemos fazer é o que está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, separe um tempo para se renovar. Está cansado? Cansado fisicamente? Para descansar. Está cansado emocionalmente? Para tirar as preocupações, para descansar sua mente, para lidar com as suas emoções. Talvez é preciso perdoar, é preciso tirar traumas, mágoas do coração, é preciso lidar com as frustrações para que você fique descansado emocionalmente. Está cansado espiritualmente? Para também. Vai para os braços de Deus. Então, é uma decisão importante. Quando eu sinto cansaço, eu preciso parar. Eu tenho cometido alguns erros na minha vida ao longo desses anos, que é a questão do descanso. Mas eu tenho uma virtude nesse aspecto, apesar de não ter muita preocupação em separar um tempo para descansar e tal, mas eu tenho uma virtude. Todas as vezes que eu me sinto cansado, eu paro. Às vezes tem que falar para as irmãs, eu vou parar essa semana, eu vou para a roça, vou para algum lugar, vou viajar, fico 2 dias, quando ela pode ir comigo. Agora não, porque a gente está sempre juntos, mas no passado, quando ela tinha trabalho, tinha os filhos na escola, ela ficava, eu ia. Já passei dias no sítio de alguns irmãos, sozinho, lendo, orando e buscando a Deus, e como isso era um renovo. Então, está cansado? Para nesse propósito de se renovar. Não adianta você parar e ficar lamentando ou ficar... Não, tem que parar para buscar esse renovo, parar para se renovar. Esse é o primeiro passo quando você se sente cansado. Então você deve estar disposto a dedicar tempo para o seu renovo, para parar. O psicólogo Augusto Cury argumenta que a geração moderna sofre de SPA, é síndrome do pensamento acelerado. As pessoas são muito ativistas, mecânicas e não conseguem ficar parados. Então, nesse tempo de internet, de as coisas tão rápidas, de comida rápida, os fast foods, a gente precisa parar para pensar que o tempo nós não podemos controlar e ao mesmo tempo podemos. Quando Paulo fala, remindo o tempo, porque esses dias são maus,
nós vamos ouvir a oração de Moisés, dai-nos coração sábios para que a gente saiba contar os nossos dias. Então, eu não posso aumentar o dia para 25 horas, 26. Todos nós recebemos a mesma dose, eu preciso aprender a administrar esse tempo e aí eu preciso parar por causa do meu cansaço. Uma das coisas que a Bíblia, o texto lido, cita é a águia que voa, subir com asas como águia. A águia não é citada como renovo, mas como aquela que sobe. E como os montes, na cultura judaica, era o lugar dos deuses, o lugar de Deus, para onde vinha Deus, a gente vai ver vários exemplos. O ano passado, no curso do pastor Joaquim, ele está falando que fazia parte das culturas antigas e também de Israel, essa questão dos montes. E aí eu preciso ir para o alto monte, ir para a presença de Deus. Eu gosto muito de Isaías 57, quando fala, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então eu preciso olhar para os montes, eu preciso saber que no alto tem socorro. Quando eu estou cansado, eu preciso ir para o alto. E para o alto aqui não é subir o monte da Serra do Periperi ou em qualquer outro monte, é buscar Deus, que a Bíblia sempre mostra ele no alto, no lugar mais alto. Quando Jesus fala da oração Pai Nosso, já citado na mensagem da manhã, ele fala assim, Pai Nosso que está nos céus. E quando a gente fala em céus, nós estamos falando em alguma coisa no alto. Sempre a gente pensa assim. Então vá para o monte, vá para o alto, busca Deus. Jesus, inclusive, fala que quando a gente perceber que está próximo à nossa redenção, a gente deve levantar a cabeça e olhar para cima, olhar para o alto. Então eu preciso estar no cansaço, buscar o alto, fazer como a águia, voar acima das nuvens, das tempestades. E aí eu preciso de mudança. Eu preciso de, muitas vezes, sacrifício para que eu tenha um renovo. O renovo exige esse sacrifício de mudança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso aprender a fazer esse sacrifício de renovação, começa pela mente. A renovação da mente é algo muito pertinente nesse momento, é algo que eu preciso fazer. A Bíblia fala de renovo como algumas características muito próprias. Por exemplo, quando Paulo fala de renovar o entendimento, o próprio Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala de uma renovação em conhecimento. São renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, quando ele fala dessa mudança necessária. Aliás, eu posso ler o capítulo 3 de Colossenses, e lendo esse capítulo, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, talvez uma maior receita de renovo, a maior receita de mudança de vida. Uma das grandes receitas está ali. O texto que eu gostaria de destacar está nos versos de 9 a 11, que fala assim, não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Olha a coisa importante, em conhecimento. Eu preciso de conhecimento novo, está renovando. Mas esse conhecimento é a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então a renovação do conhecimento passa por essa certeza do novo nascimento, de se despir do velho homem e se revestir do novo. Eu preciso entender que há um renovo interior. Em 2 Coríntios 4,
16, 17 fala assim: por isso não desanimemos, né? Não vamos ficar desanimados, aliás. Não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu gosto desse verso, essa certeza de que mesmo quando há um desgaste por fora, eu por dentro posso ser renovado dia a dia, né? Renovado interiormente. Há um renovo. Há um renovo para que eu tenha um espírito estável. A oração de Davi no Salmo 51 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Cria dentro de mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, em algumas versões. Que renovo necessário eu preciso para acabar com esse cansaço espiritual? Um espírito inabalável. E aí, irmãos, Paulo fala da renovação da mente e eu preciso entender que eu preciso ter uma mente renovada para que eu tenha a mente de Cristo. Eu, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, estava muito com isso na minha mente e a minha oração de manhã tinha sido essa: eu dar minha mente de Cristo. Dar minha mente de Cristo em tal situação. Que coisa interessante pedir isso, sabendo que a própria Bíblia nos recomenda a ter a mente de Cristo, a buscar essa mente. Seremos renovados no nosso modo de pensar. Então o crente pensa diferente. E quando você está cansado espiritual, precisa repensar. E o renovo que nós recebemos é o renovo como fruto do amor de Deus. Deus nos renova. Então peça ao Senhor para renovar a sua vida. Aceite passar pelos processos necessários para a sua restauração. Então quando você ora pedindo isso e se coloca diante de Deus, Ele está pronto a te dar e te conceder essa vitória desses processos de renovação, mas nós precisamos do renovo e podemos usar esse renovo em Deus. E a Bíblia dá essas receitas que eu preciso praticá-las, eu preciso buscá-las. Então, em cima dessa semana que fala de renovo, que fala disso aí, nós estamos precisando. Esse tempo que nós estamos vivendo, existem muitas coisas novas em nossas vidas. Estamos trabalhando com coisas novas e desde os irmãos mais idosos como os mais jovens, estamos lidando com coisas novas. Mas o renovo mais importante, o mais necessário, é o renovo espiritual, para que eu não me canse de esperar a providência divina, eu não me canse sabendo que Deus está comigo e que me dá graça e me dá vitória, porque é Deus que é a fonte, por causa do amor dele, a fonte do nosso renovo. Eu quero terminar com o verso de Sofonias 3, 16 e 17, que fala: naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Olha que coisa, não temas, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, o seu amor nos renovará, porque é Deus quem cuida disso. É só esperar nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de proclamar a tua palavra, obrigado pela tua igreja. Eu te peço que nos dê uma noite em paz, uma noite de sono. Guarda durante a semana que se inicia tudo que vamos fazer. Te pedimos por essa situação que temos vivido no Brasil, essa crise, Pai, não só de saúde, mas a crise política, essa crise financeira. Nós colocamos nas tuas mãos sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Dá sabedoria o presidente da República, os seus ministros, a lidar com todas essas questões,
Nós não podemos entender, Pai, a dimensão de toda essa questão política, mas confiamos que o Senhor está no controle. Eu coloco diante do Senhor essa situação na certeza da tua ação e que o Senhor agindo ninguém pode impedir, Senhor. Pode tramar o que quiserem, mas o teu propósito se cumprirá dentro do teu plano. É o que nós cremos e te pedimos, então, que manifeste teu poder e graça. Abençoa as famílias da igreja. Nós te pedimos por cada família, por os irmãos enfermos, lembrando da irmã Lindaura internada, lembrando da feinha de Dega, lembrando, Pai, das irmãos idosos, lembrando de cada um desses irmãos passando por situações. Lembro agora de Ivani, a perda do seu esposo. Continua abençoando, trazendo consolo. A irmã Vaneuza me falou que ontem perdeu uma cunhada. Eu te peço por ela, abençoa a sua vida, a sua família. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.